Olá a todos, eu sou o Wellington Andrade do canal Fim dos Tempos. Os sinais da inversão magnética. Na visão elétrica, a Terra está com muita tensão em um dos seus polos magnéticos. A Terra funciona com a bateria elétrica. Através do sistema elétrico-químico há uma condução de ímãs positivo e negativo entre dois polos. Um desses dois polos foi afetado. Algum curto-circuito, e esse curto-circuito acaba descarregando a bateria. A corrente não vai fluir de polo para polo e o campo magnético vai deixar de existir. Os efeitos são catastróficos. Talvez essa sobrecarga esteja em algum eletrodo dessa bateria química. Provavelmente o fato está acontecendo no polo norte. Isso porque há uma certa concentração de calor no polo. Tem derretido uma grande quantidade de gelo. Provavelmente esse curto-circuito no sistema que está acontecendo lá. De alguma forma, a Terra tem tentado de forma inteligente minimizar um pouco esse curto-circuito em uns eletrodos, esfriando um pouco a Terra. Podemos notar que em várias regiões no mundo durante o inverno houve grandes geadas e as temperaturas ficaram bem abaixo de menos 10 graus abaixo de zero. Alguns rios acabaram congelando, inclusive até nevou no Saara. De alguma forma a Terra está tentando resfriar. O Sol está muito concentrado, está perdendo a energia, está perdendo a eletricidade. O Sol é carregado eletricamente pela Terra. Esse curto tem provocado diversas queimadas pela Terra, fenômeno estática, uma vez que a eletricidade está em desequilíbrio no sistema. Aquecimento da atmosfera e muito calor nas regiões tropicais. Vai ocorrer vários fenômenos, como terremotos, maremotos, furacões, tudo com essa perda do campo magnético. Vai causar um desequilíbrio no ecossistema, inclusive vai provocar maremoto e terremoto. O Sol vai estar um pouco mais baixo. A ausência do campo magnético vai atrair o Sol para perto. Isso vai causar uma série de transtornos. Ocorreu uma descarga de plasma na Rússia, antes de tocar no chão, ela explode. É como se fosse um míssil de guerra, estilhaça tudo que está em volta. Você imagina centenas de descargas de plasma, vindo em todas as áreas do mundo, explodindo tudo como se fosse um míssil atômico. A Terra vem perdendo força de densidade a cada ano. Nos últimos anos, a força magnética do campo que protege a Terra perdeu 15% da sua magnitude. O sistema inteligente da Terra vai mudar a posição dos polos magnéticos, na tentativa de aliviar, estancar o curto-circuito. Desse modo, ele vai tentar reiniciar o sistema. Assim, a inversão magnética na polaridade da Terra é uma operação quase irreversível para salvar o sistema elétrico. Esse processo de iniciação do sistema deve durar alguns dias ou anos. A Terra vai ficar de joelho nesse cataclismo. O campo magnético da Terra já se inverteu outras vezes, conforme alguns pesquisadores da área científica revelou. Esses cientistas alegam que o campo magnético vem perdendo força há alguns anos. Porém, de 2015 para cá, esse índice de inversão aumentou consideravelmente. Cronologicamente, esse fenômeno ocorreu de período em período. Segundo o cientista, a escala de tempo parece ser de afetar por alguma razão. Portanto, a inversão magnética já deveria ter ocorrido em algum tempo atrás. Tem uma medição que é feita do campo magnético via oceano. Isso tem se agravado nos últimos tempos. No ano passado houve 8 furacões simultâneos e um desses furacões chegou à velocidade de 330 km por hora. É muito raro isso acontecer. Só acontece por causa da inversão magnética. Sinais na Terra e fenômenos no céu apontam início da inversão magnética. Os cientistas tentam
amenizar o fenômeno elétrico e magnético que causará a inversão magnética da Terra. Fenômenos nos céus e sinais na Terra indicam que a inversão ou a reversão dos polos magnéticos já está em andamento. Um dos primeiros sinais diagnosticados pelos cientistas foi o degelo no Oceano Glacial do Ártico, o que levou a elite, a ONU e o Vaticano a culparem a Sociedade Mundial pelo aquecimento da Terra. A eletricidade da Terra, que gera as correntes elétricas, que por sua vez dão origem ao campo magnético da Terra, não está presente no núcleo da Terra, como supõem cientistas. A concentração de grande quantidade de metano no Ártico é um sinal de que um dos eletrodos da Terra está em curto-circuito. Desse modo, conclui-se que a eletrolise no anodo está produzindo mais metano, menos oxigênio e menos nitrogênio. Este curto-circuito no eletrodo norte está descarregando toda a eletricidade da Terra. Desta forma, a corrente elétrica produzida neste eletrodo está se esvaindo completamente do polo. Ao contrário do polo norte, a carga de eletricidade no eletrodo sul tem aumentado. A massa de gelo na Antártica e no Oceano Glacial Ártico aumentou mais de 35% nos últimos meses. Isso ocorre na razão da corrente nesse eletrodo que está mais intenso e, portanto, mais carregada. No Polo Norte, o curto tem produzido menos corrente elétrica e mais calor e lento descarregamento no circuito. Deste modo, toda a corrente elétrica no eletrodo norte se esvai pelo polo. Esta perda de corrente influi na composição magnética dos campos eletromagnéticos da Terra e, portanto, afetam a estrutura que serve como escudo da Terra. Menos corrente, menos campos magnéticos. Menos campo, menos proteção e mais radiação, bem como mais fenômenos elétricos no céu. A Terra possui dois campos magnéticos, um positivo e outro negativo. O positivo está entre 712 mil km de altitude e o negativo de 12 mil a 60 mil km da superfície da Terra. Com o enfraquecimento dos campos magnéticos da Terra, o campo positivo e o campo negativo, o Sol está mais intenso, mais focado e, portanto, mais sobrecarregado de eletricidade. A tensão no Sol gira na casa de 16 septrilhões de iotawatts, ou 1,6 vezes 10 elevado a 49 watts, uma tensão ultrapoderosa e que aniquilaria a Terra em questão de segundos. Esta eletricidade poderosa do Sol libera uma série de radiações prejudiciais à vida na Terra. Esta radiação tem penetrado com mais facilidade, alterando desse modo as transmissões por ondas eletromagnéticas na Terra e comprometendo, sobretudo, os sinais de rádio e TV. Esta oscilação também acaba influindo em equipamentos de navegação. Parte desta radiação tem causado incêndios em diversos locais da Terra. Os mais recentes aconteceram no ano passado, nos estados do Arizona e na Califórnia, Estados Unidos. Centenas de hectares queimaram cidades, municípios e bairros inteiros. Centenas de pessoas morreram e ficaram feridas em meio às chamas do misterioso incêndio. Cientistas concluíram que um assoalho vegetal seco e o intenso calor do verão americano possam ter causado estes incêndios. A ignição teria sido o Sol, o mato seco e o calor penetrante na atmosfera terrestre. A queda de 2 Boeing 737 MAX 89 nestes últimos meses também é um forte sinal de que fenômenos nos campos magnéticos já estão causando problemas em aviões de grande porte.
os governos americano e canadense suspenderam as operações desses Boeings. A alegação é que este modelo apresenta problemas de automoção que faz com que o nariz do avião se volte para baixo. Entretanto, houve problemas elétricos e um pane nos equipamentos destes aviões. A caixa preta registra este pane. Desse modo, conclui-se que algum campo magnético ou frequência magnética pode ter, de fato, causado esta pane nos equipamentos de navegação dos Boeing Max 8 e 9. Sinais sonoros vindo dos céus têm alarmado pessoas em todo o mundo. Cientistas não sabem explicar a origem destes fenômenos. Os sons vindo do céu são assustadores e ocorrem em toda parte da Terra. A frequência dos campos magnéticos podem estar causando estes efeitos, uma vez que a diminuição de forças magnéticas e as variações dos campos alteram também as frequências dos campos. Durante o último eclipse solar, sons misteriosos ecoaram por toda a Sibéria. Este fenômeno acústico se deu em razão de perturbações magnéticas, onde os campos magnéticos do Sol e da Lua interferiram magneticamente nos campos magnéticos da Terra. Sinais na Terra. Na Terra, os sinais de uma inversão magnética têm ocorrido de forma veemente. Na África, rachaduras gigantescas surgem em diversas regiões do continente. As rachaduras gigantes se estendem por vários quilômetros e apareceram de repente no sudeste do Quênia. A fenda, que não para de crescer, dividiu ao meio a estrada e relembrou um fato geralmente esquecido. A África está se dividindo. A Terra parece estar dilatando e causando uma gigantesca rachadura que divide a África em duas partes, afetando ainda outros continentes da Terra. Geólogos estão confusos e não sabem explicar a origem destas rachaduras. Fala-se na movimentação das placas tectônicas intercontinentais. Entretanto, não sabem o que estaria causando estas movimentações na dorsal mesoatlântica. No passado, o Brasil começou a se afastar do continente africano, na região conhecida como Chifre da África. Este evento causou a formação de dois novos continentes, o continente sul-americano e o continente africano. Cientistas já elaboraram um estudo e um desenho esquemático de como ficará o mapa da Terra após intensos eventos catastróficos que estão por vir. No Brasil, mais precisamente em Maceió, bairros inteiros estão afundando. Prédios e casas apresentam extensas rachaduras, em razão da movimentação mecânica do solo. Nas cidades, ruas inteiras estão sendo engolidas pela terra. Por causa das rachaduras e do afundamento do bairro Pinheiro, em Maceió, ainda são desconhecidas. Alguns dizem que os afundamentos têm origem em uma jazida de salgema. Entretanto, os geólogos ainda não têm certeza de que esta jazida tenha causado o fenômeno. A magnetostrição é um fenômeno magnético que causa mudança de comprimento em materiais ferromagnéticos quando estes estão sujeitos a campos magnéticos. Portanto, a magnetostrição é uma propriedade do material ferromagnético que faz com que ele mude a sua forma ou suas dimensões durante o processo de magnetização, que é o valor. A avaliação da magnetização de materiais devido ao campo magnético aplicado altera a deformação magnetostritiva até atingir o seu valor de saturação. Este efeito de magnetostrição foi identificado pela primeira vez em 1842 por James Julia ao observar uma amostra de ferro.
Este efeito causa perda de energia devido ao aquecimento por atrito em núcleos ferromagnéticos sustentáveis. A Terra possui muitos materiais ferromagnéticos abaixo do solo, logo este material está sofrendo os efeitos da magnetostrição. Desta forma, esta dilatação tem exercido forças expansivas sobre as placas tectônicas. A Terra está dilatando e este fenômeno magnético é causado não só pelo enfraquecimento do campo magnético da Terra, mas também em razão da intensidade do campo magnético elétrico do Sol. Outro fenômeno identificado relacionado com a inversão magnética são as descargas de corona nas redes de transmissão elétrica. Estas descargas atingem fios, geradores e transformadores. A descarga de corona é uma descarga elétrica produzida pela ionização de um fluido com o ar. O ar nas redondezas de um condutor se ioniza quando a gradiente elétrico ou a tensão elétrica excede um determinado valor. Uma descarga de corona é formada pela emissão de elétrons pelos eletrodos de alta tensão, no qual estes se chocam com átomos do dielétrico adjacente ao eletrodo. A descarga de corona é semelhante a uma descarga de plasma. O ar em volta de fios dos geradores e dos transformadores se torna ionizado. Uma cor azulada pode ser vista em torno destes elementos elétricos. A avalanche de elétrons se rompe em seguida, liberando descargas que se incidem sobre fios e transformadores. O efeito luminoso é em seguida de curtos circuitos e todo o sistema elétrico entra em colapso. A descarga de corona vem ocorrendo em diversas partes do mundo. Apagões na Austrália, norte dos Estados Unidos e parte da Europa ocorreram em razão de inúmeras descargas de corona na rede. O corona pode gerar ruídos audíveis de radiofrequência, principalmente próximo às linhas de transmissão. No Brasil, algumas empresas prestadoras de serviços de manutenção de redes de distribuição elétrica apontam que um excesso de tensão nas redes tem provocado danos a equipamentos e fiações. Grande parte destas empresas alega que dias quentes de sol intenso causam a sobrecarga no sistema. Explosões em transformadores e descargas de corona indicam que o problema não é a oscilação da tensão e sim uma tensão maior, obviamente causada pela incidência dos raios de plasma solar e também pela radiação liberada pelo Sol. Com o campo magnético perdendo força, o índice destes fenômenos só tende a aumentar. Em 2019, a previsão de terremotos, furacões e tsunamis preocupa governos e cientistas. Em Moçambique, dias atrás, um furacão arrastou casas e causou a morte de dezenas de pessoas. A previsão para 2019 é que vários furacões, dentre os 45 conhecidos, incidam sobre as regiões dos Estados Unidos e do México, causando mais morte e destruição. Há também previsões de novas erupções vulcânicas, tsunamis, tornados, maremotos e terremotos. Cientistas disseram em março deste ano que os oceanos da Terra estão explodindo. No hemisfério norte surgiram 5 tormentas nesta semana. Entre elas estão o perigoso furacão Florence, que se aproxima da costa leste dos Estados Unidos, informou o Centro Nacional de Furacões norte-americano. No Atlântico, o Florence, de categoria 2, não está sozinho, porque na parte oriental do oceano está se desenvolvendo um furacão Helene, de categoria 1, que avança direção nordeste para a Europa.
No Mar do Caribe, a tormenta tropical Isaac segue seu curso através das Antilhas Menores. O furacão, com ventos de mais de 70 km por hora, segue em direção oeste, embora também se prognostique que possa perder potência e chegue a Jamaica em forma de depressão tropical. No Oceano Pacífico, o supertufão Mangkhut se aproxima da parte norte das Filipinas, onde as autoridades ordenaram a evacuação da população. O meteorologista americano Tim Heller escreveu no Twitter que durante os 35 anos de sua carreira nunca viu tanta atividade ao mesmo tempo no trópicos. Raios semelhantes a relâmpagos elétricos foram vistos em São Paulo em 2014. O fenômeno foi visto na Noruega no mês de fevereiro. A Noruega também está próxima do norte magnético da Terra. Em São Paulo, 13 raios ascendentes, que são descargas que saem do solo e seguem em direção ao céu, foram registrados por pesquisadores em um único dia durante uma tempestade. A Terra está em curto-circuito e parte da sua eletricidade se esvai da Terra para o espaço. Quando uma nuvem de tempestade carregada de partículas positivas se aproxima destes pontos, pode de alguma forma promover uma interação que faz com que as partículas elétricas concentradas no solo sejam radiadas para as torres ou para os para-raios dos prédios. Vários fenômenos de raio globular surgiram nos céus da China, Japão, Estados Unidos e Rússia. Trata-se de um fenômeno elétrico e magnético ainda desconhecido pela ciência. O mistério das 3 recentes explosões que sacudiram a Terra na Rússia, Dallas e no centro-oeste dos Estados Unidos não sabe o que causou os eventos. Estão falando que foi meteoros. Na verdade, são descargas elétricas de grande magnitude, algumas com bilhões de gigawatts. O que é misterioso é porque esses eventos violentos e visíveis ocorreram em apenas 9 dias. Em 2018, uma descarga de plasma atingiu uma cidade na Rússia. Em Dallas, Estados Unidos, uma descarga elétrica rasgou o céu americano e trouxe pânico à população do estado. O fato ocorreu dia 12 de janeiro deste ano, por volta das 8h34 da noite. Um enorme estrondo foi ouvido e dezenas de testemunhas relataram terem visto um enorme clarão antes da explosão. Um som de explosão foi ouvida a dezenas de quilômetros dali. Em dezembro de 2018, uma explosão sobre o Pacífico liberou uma energia equivalente a 10 bombas de Hiroshima. O impacto da descarga provocou um grande deslocamento de água no oceano, que por pouco não provocou um grande maremoto. A descarga explodiu a uns 200 metros da superfície e, mesmo assim, o deslocamento do ar obteve uma força impressionante. Foi o segundo maior incidente do tipo nos últimos 30 anos e maior deste ocorrido na Rússia há 6 anos. Este evento no Pacífico só não foi maior que a explosão na Sibéria, onde uma descarga de raios elétricos devastou 15 mil hectares de terra. A explosão no Pacífico passou praticamente desapercebida, porque se deu sobre o mar de Bering, no extremo norte do Oceano Pacífico. Esse tipo de atividade elétrica só tende a aumentar à medida que os campos magnéticos perdem a força. O quadro de uma chuva de descargas elétricas ou uma chuva de plasma é algo imprevisível. Basta algumas poucas descargas de plasma com alguns terawatts de potência para que a Terra seja totalmente aniquilada. O enfraquecimento do campo magnético é uma ameaça à vida na Terra. O colapso magnético seria fatal para os seres humanos e para todos os animais da Terra. Apesar do perigo iminente que ronda a Terra, os cientistas não fazem alarme e tentam amenizar o problema com explicações
pouco plausíveis. Esta descarga se constitui cientificamente na magnetosfera da Terra. Nesta região há uma grande concentração de prótons. Esta descarga de prótons situa-se basicamente no campo magnético positivo terrestre e desce com fúria sobre a Terra, sempre atraídos pelo campo magnético de atração situado no Polo Norte. Geralmente estes fenômenos sempre ocorrem na Sibéria, Canadá, Estados Unidos e Groenlândia, ou seja, nas regiões próximas ao polo magnético da Terra. Ao se aproximarem dos elétrons concentrados nesta região, os prótons provocam uma espécie de curto-circuito elétrico, um curto de grandes proporções. A descarga explode com muita intensidade e libera uma grande quantidade de energia. A eletricidade destas descargas gira em torno de 1 a 10 terawatts. Nos polos, a intensidade elétrica das auroras é de 1 a 10 terawatts. Só para ter uma ideia, uma bomba de hidrogênio libera uma energia de 100 megawatts. 1 terawatt é centenas e centenas de vezes superior à escala do megawatt. É uma sopra de prótons e de elétrons em choque. O resultado é algo grandioso e destruidor. Nos últimos anos, os desastres estão ficando cada vez piores em todo o mundo. Terremotos, incêndios, fomes e pragas ocorrem com frequência e são generalizados. O mundo está em constante revolta e turbulência. Os incêndios florestais na Austrália duraram vários meses desde setembro de 2019, causando danos e perdas insignificativos. A África Oriental sofreu sua pior invasão de gafanhotos do deserto em 25 anos, o que levou à crise alimentar em muitos países africanos. Em novembro de 2019, a pior enchente em 50 anos atingiu Veneza, na Itália, com 80% da cidade inundada. No início de 2020, uma nevasca raramente vista em um século atingiu o Canadá. Chuvas torrenciais inundaram a Indonésia. Houve também terremotos na ilha Escurilange, na Turquia, no Caribe, perto de Cuba e em outros lugares. Mateus capítulo 24, versículo 32 a 33 diz: Aprendei, pois, da figueira sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tero e brota as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabeis que está próximo, mesmo às portas. Os vulcões funcionam como uma pilha, por isso às vezes eles explodem. Eles acumulam muito hidrogênio embaixo e surgem uma fagulha para ignição. Eles acabam explodindo na parte de baixo. Ocorre a erupção vulcânica. O vulcão também funciona como um armazenador de energia. Por isso, quando há essa explosão de hidrogênio embaixo, existe um acúmulo muito grande de energia. Novo estudo mapeia 138 vulcões no oeste da Antártica. Regiões podem roubar posto de maior concentração de vulcões da Terra. A preocupação dos cientistas é que alguns vulcões na Antártica podem entrar em erupção. Por causa da inversão magnética, têm ocorrido vários fenômenos, provocando excesso de calor por muita região do mundo e ao mesmo tempo frio. Em dezembro de 2018, menos 46 graus em Chicago e 46 graus positivo na Austrália. Por causa da inversão magnética, tem ocorrido alguns lugares frios e outros quentes. Este frio todo é causado também por uma troca de eletricidade embaixo na Antártica. Ocorreram chuvas no mês de novembro do ano de 2018, em pleno deserto da Jordânia, Arábia Saudita, Omã. Chuvas torrenciais nunca vistas antes.
O que era para esperar para chover em 8 anos, choveu em 2, 3 dias. A Terra está perdendo a sua eletricidade. A corrente entre os polos está diminuindo, quase parando. Se parar, o campo magnético se extingue. Não havendo mais esse campo magnético, o sistema vai mudar a corrente e a polaridade será invertida. Vai ficar no escuro, sem bússola, GPS, celular, tudo vai acabar. A radiação queimando tudo. Queimada na floresta, diminuição do oxigênio, terremotos, furacões, tempestade, descargas elétricas, explodindo cidades, tsunamis, erupções vulcânicas. Vai ser um colapso total. O Sol libera muitas partículas de prótons no campo positivo da Terra. Quando o sistema está saturado, ocorre uma liberação de partículas eletricamente carregadas para a Terra. À medida que os campos se enfraquecerem, mais partículas atravessarão o campo, dando origem a centenas de poderosas descargas elétricas na Terra. O Sol e a radiação se tornarão mais intensas e desastres poderão ser vistos no norte a sul e de leste a oeste. A Terra irá dilatar em razão do solo ferromagnético e continentes inteiros começarão a rachar. Haverá um degelo intenso no oceano glacial do Ártico e muitas regiões costeiras próximas serão engolidas pelo mar. Terremotos farão a terra inteira tremer. Tsunamis e maremotos serão seguidos por tufões, tornados e furacões intensos. Haverá muita estática no ar, muito calor, queimadas e radiação. A inversão magnética é a profecia quando a Bíblia diz que o próximo apocalipse, a Terra seria afetada por meio de fogo e chamas ardentes. Este fenômeno da inversão magnética trará muito fogo, descarga de plasma e eventos catastróficos para a humanidade. A Terra passará, pois nada a destrói, mas a humanidade corre o risco de ser aniquilada e pelo menos 50% dos seus habitantes. Para aqueles que seguem e espalham as mentiras ou que se amarram ao engodos, irracionalmente sempre tentando eliminar o Criador da equação, para este não haverá chão ou raiz para se agarrarem. Será a colheita do Senhor, o momento de separar o joio do trigo. Conclusão. Mateus 24, do 1 a 51. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Cautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é miste que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos.
e por se multiplicar em iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e testemunha a todas as nações. Então virá o fim, depois vinde, que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem lhe entenda. Então, os que estiver na Judéia, fuja para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai da grávida e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos Cristo e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vou tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu. As potências do céu serão abaladas, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rins e o clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, e de uma outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam ternos e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vi todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas naqueles dias e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Vigiai, pois porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerais isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Por isso, estai-vos apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, quem o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade eu vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser ao seu coração, o meu Senhor tarda virá, e começar a espancar os seus conservos,
e a comer e a beber com os ébrios. Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separa-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Apocalipse 16, 8 e 9. Os 4 anjos derramou a sua taça sobre o sol, e foi permitido que abrasasse os homens com fogo. Os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. Apocalipse 16, 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedra de peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga e da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Obadia 1:3. A soberba do teu coração te enganou, como quem habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Zacarias 14, 4, 6. E naqueles dias estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. Fugireis até como fugiste de diante do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. O 4º anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Os homens foram abrasados com grande calor, e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem glória. Apocalipse 16, 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras que pesavam cerca de 1 talento. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga da chuva de pedra, porque a sua praga era muito grande. Obadias 1:3. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, a tua alta morada, que diz no teu coração: quem me derrubará em terra? Zacarias 14, 4-6. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está a leste de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será dividido ao meio, para o oriente e para o ocidente, formando um vale grande. Metade do monte apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Fugireis assim como fugiste do terremoto no dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Naquele dia não haverá luz, nem frio, nem geada. Apocalipse 8:12. E o 4º anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à da noite. Amós 9:1-6. E o Senhor, que estava em pé sobre o altar, e me disse: fere o capitel, estremeça os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles.
e eu matarei a espada até o último deles. Nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Ainda que cave até o inferno, a minha mão os tirará dali. E se subires ao céu, dali farei descer. E se esconderem ao cume do Carmelo, buscá-lo-ei, e dali os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os picará. E se forem em cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada que os matem. E eu porei os meus olhos sobre eles para o mal, e não para o bem. Porque o Senhor, Deus dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete. E todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá toda como um rio, e abaixará como o rio do Egito. E ele é o que edifica as suas câmaras superiores no céu, e fundou a terra a sua abóbada, e é o que chama as águas do mar, e as que derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Isaías 30:26. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Marcos 13:24-27. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Sofonias 1:16-18. Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os seus moradores da terra uma destruição total e apressada. Zacarias 14:11-12. E habitarão nela, não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. E esta será a praga que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Amós 5:18-20. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de treva e não de luz. É como se o homem fugisse de diante do leão, e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrasse numa casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão sem que haja resplendor? Isaías 24:4-6. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudando estatutos e quebrando a aliança eterna. E por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados e os moradores da terra, e poucos homens restam. Joel 3:13-16. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão do seu esplendor. E o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão,
mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Joel 2, 30-32. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Que Deus ele venha nos abençoar, que venhamos estar atentos aos sinais que estão para acontecer. Deus nos abençoe.